Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Meu nome é Daniel Japiaçu, eu sou professor de física. E antes da gente começar a questão, eu peço só duas coisas para vocês. Se inscreve e deixa o like. Grande abraço. Fala assim: o vento Fohn, presente nas grandes cordilheiras, Alpes, Andes, montanhas rochosas, ocorre quando uma camada de vento é forçada a subir uma montanha, sofrendo expansão devido à redução da pressão atmosférica e resfriando-se a ponto de atingir a condensação, a figura A. Na sequência, o ar desprovido de umidade desce do outro lado, a encosta, sofrendo compressão e aquecimento. Então, quando ele está subindo, o ar ele sofre uma expansão, né, aumenta o seu volume, consequentemente, por conta da redução da pressão, e acaba que resfria, ou seja, diminui a temperatura, né? O volume aumenta, a pressão e temperatura estão diminuindo nesse primeiro lado. Do outro lado, né, o ar desprovido de umidade desce a encosta sofrendo uma compressão. Ela reduz o volume, aumenta a pressão e aquece, né? Aumenta a temperatura. Isso resulta em um vento quente e seco. A figura B, no espaço de respostas, a gente vê aqui embaixo, ó, figurinha B, ela mostra uma expansão de um gás ideal, a linha contínua, do ponto I até o ponto F, num diagrama de pressão P versus o volume V. Letra A. Qual é a temperatura final em graus Celsius do gás no ponto F do diagrama da figura B? Qual é a temperatura final? Ele disse que a temperatura em Kelvin menos a temperatura em graus Celsius é igual a 273. Ele deu a fórmula de conversão das temperaturas, né? Vou mudar aqui para o quadro, colocando no quadro o gráfico, né? E lembrando que a gente vai resolver aqui, ó. A gente vai resolver aqui a letra A, né, da questão. A letra A dessa questão quer justamente descobrir, quer que a gente descubra, quer que a gente determine. Ai, Jesus amado, não precisa disso. Quer que a gente determine a temperatura, que ele usou a letra θ para representar, a temperatura no ponto F, nesse ponto aqui, ó. No ponto F a gente consegue descobrir quem é o volume e a gente também consegue descobrir quem é a pressão. E no ponto I ele disse que a temperatura no ponto I vale 7 graus Celsius. Aqui a gente tem a clássica transformação gasosa, nesse caso está ocorrendo uma expansão, e em qualquer transformação gasosa a gente pode usar a expressãozinha da a Lei Geral das Transformações Gasosas, que relaciona todas as suas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, dizendo que pressão vezes volume sobre a temperatura no estado final é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura no estado inicial. Agora um detalhe, sempre vamos usar a temperatura em Kelvin, certo? Ele deu a temperatura em graus Celsius, ele pediu a temperatura final em graus Celsius, mas quando a gente for usar essa fórmula, a gente tem que colocar essas temperaturas aqui em Kelvin. Então, se a temperatura inicial em graus Celsius vale 7, a gente pode dizer o seguinte, ó. A temperatura em Kelvin vai ser essa temperatura inicial aí, mais 273. É a fórmula de conversão. Então, essa temperatura vai ser 7 mais 273, 280 kelvins. Beleza. Agora, a gente pode fazer as substituições. Veja só, nesse lado aqui esquerdo, eu vou colocar os valores referentes ao ponto F. Do lado direito, eu vou colocar os valores referentes ao ponto I. No ponto F, a pressão está aqui, ó. Aqui, a pressão no ponto F vale 7 vezes 10 à quarta. Então, a gente pode colocar aqui
7 vezes 10 a quarta é a pressão. O volume no ponto F vai ser, ó, 15 vezes 10 a quarta. 15 vezes 10 a quarta. E a temperatura é justamente o que nós queremos saber. Vamos para o ponto I agora. No ponto I, a pressão está aqui, ó. Vale 10 vezes 10 a quarta. 10 vezes 10 a quarta. E o volume no ponto I tá aqui, ó. Vale 12 vezes 10 a quarta. 12 vezes 10 a quarta. E a temperatura, nós já determinamos ela, que vale 280 Kelvin. A gente pode fazer algumas simplificações, não é? Por exemplo, a gente pode cortar 10 a quarta de um lado com 10 a quarta do outro. Tem mais um 10 a quarta aqui que a gente pode cortar com esse 10 a quarta. E depois a gente pode fazer as contas, né? 7 vezes 15 fica 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7 mais 3 fica 105 dividido pela temperatura. Aqui sobrou 10 vezes 12, fica 120 dividido por 280. Fazendo mais algumas simplificações, o que é que nós podemos dizer? Simplificar 0 com 0. 12 dá para dividir por 2, 28 também. Só que 12 dá para dividir por 4 e 28 também, não é? 12 por 4 dá 3, 28 por 4 dá 7. Final das contas, o que é que sobra para a gente? Vou continuar aqui na mesma linha. 105 sobre a temperatura é igual a 3 sobre 7. Aqui a gente faz os meios pelos extremos. Nós vamos ter 3 vezes a temperatura é igual a 7 vezes 105. Logo, 3 vezes a temperatura é igual a 7 vezes 105 vai nos dar, vai ser exatamente igual a 735. E a temperatura é 735 dividido por 3. A temperatura vai ser igual a 245 kelvins. 245 kelvins. No entanto, nós sabemos que ele quer saber a temperatura em graus Celsius. A temperatura final em graus Celsius é 245 kelvins menos 273. Essa temperatura final aí vai me dar menos 28 graus Celsius. Menos 28 graus Celsius. Isso foi a letra A da primeira questão. Vamos ver o que é que ele quer saber agora na letra B. Vamos ler aí a letra B. Qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão, linha contínua, entre os pontos I e F, no diagrama da figura B? Qual foi o trabalho? Olha só, a gente tem aqui um gráfico que relaciona pressão e volume, né? Um gráfico que relaciona aqui, ó, pressão e volume. Nesses gráficos que relacionam pressão e volume, alguém lembra? Quem é que lembra aí o que é que a gente encontra quando a gente calcula essa área abaixo do gráfico? Né? Veja só, é mais fácil do que a gente imagina, né? Letra B quer saber o trabalho. A gente aprende que o trabalho ele pode ser numericamente igual à área de um gráfico pressão versus volume, que é justamente o que nós temos. E essa área aí é um trapézio, né? A área base maior mais a base menor
vezes a altura sobre 2. A gente vai fazer essa conta, né, para descobrir qual é o trabalho. A base maior está aqui, ó. A base maior está aqui, é 10 vezes 10 à quarta. 10 vezes 10 à quarta, mais a base menor está aqui, ó. Vai ser 7 vezes 10 à quarta. 7 vezes 10 à quarta, vezes a altura. A altura está aqui, ó, esse pedaço aqui que vai do 12 até o 15. De 12 a 15 nós temos 3 unidades, então fica 3 vezes 10 à quarta. Tudo isso dividido por 2. Vamos fazer as continhas devagar, porque ficou bem carregado, né? Vamos lá. Dentro dos parênteses vai ficar 10 mais 7 vai dar 17 vezes 10 à quarta. Fora dos parênteses eu vou manter o 3 vezes 10 à quarta. Tudo isso dividido por 2. Aí a gente pode fazer agora a conta, dividir, na verdade multiplicar 17 por 3. 17 vezes 3 dividido por 2 vai dar 25,5. 25,5. 10 à quarta vezes 10 à quarta fica 10 à oitava. Então esse é o trabalho realizado pelo gás. 25,5, 10 à oitava joules. É um trabalho